Boa noite. Vou guardar aí o pessoal ir chegando pra gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, olá, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Vamos conversar um pouco hoje sobre abuso sexual, né? Como nós podemos identificar. Oi, Camila! Boa noite! Como nós podemos identificar, como nós podemos atuar, né? Nessas questões que dizem respeito à infância, que dizem respeito ao cuidado com a criança, com o adolescente. De que forma nós podemos identificar, né? De forma geral. Boa noite aí para todo mundo que tá entrando. Sejam muito bem-vindos. Olha, Liabe, hoje eu tô aqui com uma coisinha quentinha que a garganta hoje tá ruim, viu? Mas ruim que falta de fôlego. Gente, eu continuo me chamando Gleice. Continuo sendo uma discípula de Jesus em processo aí contínuo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, lutando com o controle, com a codependência. O nosso tema hoje, Valéria, é sobre abuso sexual. Eu vou tentar digitar aqui o tema e deixar aqui nos comentários, né? Para que todo mundo possa ter acesso. Dá para eu centralizar. Enquanto vocês estão entrando aí, eu vou digitar. Sejam muito bem-vindos, gente. É um tema muito relevante, um tema super pertinente. Vai ser um papo sobre... Ainda bem que o meu corretor me ajuda aqui. Sinais... Ó, Renan! Sinais e efeitos... Oh, Jesus, o bicho disse foi feitos. Olha, efeitos do abuso sexual. Oi, Jácia. Oi, Fabinha. Sexual. Eu espero que tenha saído certo, porque eu vou fixar esse comentário aqui. Rompendo o silêncio, um papo sobre sinais e efeitos do abuso sexual. Então, como eu tava falando, né? Esse é um tema super relevante, super pertinente. A gente decidiu, enquanto equipe do CR, tratar sobre esse assunto por conta do mês que nós estamos. Para quem não sabe, dia 18, segunda-feira, foi o Dia Nacional de Combate à Exploração, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E é um tema muito, muito, muito importante para a gente estar tratando. Por quê? Porque o silêncio é o que tem feito tantas pessoas, hoje adultas, trazerem marcas desse trauma, né? Vamos dizer assim, porque por mais que a gente fale hoje, ainda existe muito silêncio comparado ao que poderia ser, né? Ser falado, ser mencionado. Então, é muito importante que todos nós tenhamos em mente, vamos dizer assim, alguns aspectos, algumas informações, algumas construções mesmo do que é, de como é que a gente pode observar quando uma criança está demonstrando alguns sinais, né? Essa é uma causa, para mim, particularmente, ela é pessoal, né? Eu fui vítima de abuso e isso trouxe marcas pra mim, trouxe marcas na minha adolescência, na minha vida adulta, na minha maturidade. Mesmo como discípula de Jesus, trouxe desafios, vamos dizer assim, para que eu pudesse encontrar o caminho, né? Mas não tem assim como eu vou trilhar o caminho, eu vou descobrir trilhando. Então, graças ao nosso poder superior Jesus, eu tenho aprendido a depender dele, a confiar nele, a restabelecer a minha feminidade, isso é muito importante de entender, que Deus traz de fato a dignidade, de que Deus traz aquele sentimento de autoestima que foi jogado fora e que foi desconstruído quando era criança e que, assim,
só mesmo Deus é capaz de nos dar a esperança de encontrar, vamos dizer assim, uma luz no fim do túnel e um caminho a ser seguido. E a esperança, né, gente? A esperança de encontrar a serenidade, o equilíbrio, enfim. Sou uma discípula em processo de restauração também nessa área, né? Lutando com essas marcas e esses traumas emocionais, mas só por hoje, seguindo em sobriedade. Então, eu separei algumas temáticas pra gente falar. Eu queria desafiar vocês que estão participando a fazer algumas perguntas. Como eu tô ao mesmo tempo falando e mediando, né? Então eu vou fazer algumas pausas em alguns momentos para dar uma olhada nas perguntas. Já tem até um comentário aqui da Valéria. Sou professora e uma vez ao falar sobre saúde familiar na sala de aula, uma aluna começou a chorar absurdamente. Então entendi como um sinal de abuso sexual. Provavelmente, se não era um sinal de abuso sexual, era um sinal de algum abuso emocional, talvez, né? Ou alguma situação, vamos dizer assim, de confronto, de conflitos familiares, onde aquele ambiente não estava sendo um ambiente saudável para essa criança ou para essa adolescente, e ela acabou manifestando as suas emoções, né? Ah, pronto, ela confirmou, né? Então é um tema muito relevante. Eu vou começar falando um pouquinho com a gente, e aí vocês podem colocar comentários, né? Questões, perguntas. Que aí vou ter alguns momentos que eu vou tentar pausar e ler os comentários, anotar aqui, eu não sei não como é que vai ser, mas vai dar certo. Então, o que Deus pensa a respeito da criança? Eu queria começar com isso pra gente ter esperança. Show, Rafa, vou responder, viu? Os sinais. Deus pensa a respeito da criança pra gente ter um pouco de esperança, sabe? O que Deus idealiza para as crianças, né? Então eu separei 3 passagens pra gente dar uma explanada, se alguém quiser colocar aí nos comentários, né? Uma delas é Mateus, certo? Mateus 18, de 2 a 5. Né? Jesus estava lá, então ele chamou uma criança, ele estava com os discípulos, chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como esta criança é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como essa, em meu nome, recebe a mim. Então, nesse momento, Jesus cria um padrão e uma referência daquele que vai entrar, né, no reino dos céus como criança, né? A outra passagem é Marcos 10, 15. Se alguém colocar aí, por favor. Show, Glaucinha, vou colocar aqui. A passagem Marcos 10, 14, tá? Que diz assim: os discípulos estavam, né, com Jesus, e os discípulos interrompem a corrida das crianças em direção a Jesus. E aí Jesus disse, né, ao ver isso, ficou indignado com os discípulos, dizendo: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Quem interferiu na jornada das crianças, Jesus ficou tão indignado com os homens que ele caminhava, sabendo do coração desses homens, né, que eles eram homens direitos, íntegros. Jesus ficou indignado porque simplesmente eles impediram que as crianças chegassem até ele. Você imagina o coração de Deus quando algo terrível acontece com uma criança? Como que não fica, né? Outra passagem, essa já é para os pais, né? E fala um pouco sobre um outro tipo de abuso, tá? Efésios 6, 4. Se alguém puder colocar também, eu agradeço. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. É interessante a gente pensar nessa passagem, porque não é dizendo para os pais que eles têm que ser marionete dos filhos, e nem que eles têm que fazer a vontade dos filhos. É dizer para esses pais que eles precisam ter sobriedade no tratar as suas crianças. Por quê?
Porque tudo aquilo que nós fazemos com as crianças, dependendo da fase que ela tá, ela vai só repetir, é um papagaiozinho, né? Então nós precisamos, como pais, educar os filhos, não com joguinhos emocionais. Olha, se você não fizer, eu vou embora. Ai, se você não fizer isso aqui, a mamãe vai ficar triste, Deus vai ficar triste. Não, você pode educar com a sabedoria que vem de Deus, né? Ajudando a criança a perceber aquilo que é correto e que é errado e ativando esse senso de pertencimento e de responsabilidade na criança, né? Gosto muito da maneira como a minha cunhada cuida da minha sobrinha. Ela fala assim: filha, você acha que tá certo o que você fez? Aí ela diz: não, mas e o que é? E ela já vai logo dizendo, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Ela tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora, né? Então, instigue o seu filho a ter a responsabilidade, e mesmo que ele peça perdão em alguma bobeira que ele fez, que você saiba discipliná-lo e dizer: você tá perdoado. Mas o perdão não isenta da consequência das suas escolhas, né? Então, as crianças, eu ouvi de um promotor de justiça, né, num evento sobre abuso e assédio sexual, ele dizendo: as crianças, elas querem ser cuidadas, elas querem firmeza, elas querem regras, porque essa firmeza faz com que essas crianças se sintam seguras. Aquele ambiente é um ambiente de cuidado, de sim, de não, né? Mas de forma equilibrada e saudável, né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Uma outra coisa que é importante de a gente compreender é a diferença que existe entre abuso sexual e exploração sexual, né? Abuso sexual é qualquer coisa que diz respeito a uma violação, certo? Uma violação sexual dessa criança, né, do adolescente, onde não exista consentimento. Isso pode ser com contato físico ou sem contato físico, certo? Por exemplo, a prática do voyeurismo, né? Que é a pessoa gosta de ficar olhando, ou ela gosta de pedir para a criança fazer coisas para ela ficar olhando. A criança tá tomando banho, a pessoa gosta de ficar olhando. Isso também é abuso, mas é um abuso sem contato físico. Então, esses são os mais difíceis de serem provados, né? Esses são os mais difíceis porque não ficam evidências físicas, mas é abuso do mesmo jeito, deixa marcas tão profundas quanto. Por quê? Porque aquela imagem não é uma imagem para uma criança de 6, 7 anos, não é uma imagem para uma adolescente ter na sua mente, porque ela precisa, nessas fases iniciais da sua vida, não ter acesso a uma sexualidade deturpada. Então, é importante que a gente converse com essas crianças de forma saudável. O pai e a mãe, aquele que cria, aquele que é responsável, é a pessoa mais correta para fazer isso, para ter esse diálogo. Mas, infelizmente, é nesses ambientes onde o maior número de abusos também acontece. E por conta disso, as leis foram alteradas. Hoje a lei diz, não é mais só abuso, é estupro de vulnerável. E ele casos até 20 anos depois da maioridade da pessoa. Por quê? Porque às vezes o abuso é dentro de casa com o responsável. E aí, nesse caso, a criança não tem autonomia para tomar a decisão. E em alguns casos, a mãe ou a parceira ou a madrasta, enfim, a figura feminina acaba pensando e colocando numa postura em que a criança pensa que está sendo o fim do casamento. Está sendo o pivô do casamento da mãe e do pai. E o que é a exploração sexual? Eu vou abordar mais essas temáticas, tá, gente? É porque eu dividi em algumas lógicas aqui, porque é um assunto tão amplo e tão vasto pra gente não se perder. Vou já dar uma pausa para responder algumas perguntas, tá? E o que é a exploração sexual? A exploração é a relação mercadológica do corpo da criança, certo? E aí, do adolescente com fins sexuais. Então,
Acontece com muita frequência de a gente estar passeando nas avenidas de Fortaleza, na beira-mar ou em algumas cidades do Brasil e a gente vê crianças claramente sendo prostituídas. Ah, Gleice, mas é uma menina de 13 anos, ela já sabe o que ela tá fazendo da vida dela. Não, ela não sabe. Ela é uma criança. Ela é uma adolescente. Ela tem... Gente, pra vocês terem uma ideia, o nosso cérebro, ele só tem uma maturação, pra dizer assim, é um cérebro desenvolvido depois dos 25 anos de idade. Eu ouvi isso de uma psiquiatra numa palestra, num fórum que eu fui sobre drogas, né? E imagina, 25 anos de idade é quando o meu cérebro para de se desenvolver. O que tem na cabeça de uma menina de 16 anos? Eu com 16 anos, eu tinha certezas absolutas pra minha vida que hoje nenhuma delas vale mais. Então, não dá pra gente fazer vista grossa e dizer, ah, porque a menininha usa um shortinho curto, ela não tem noção, ela tá vestida de acordo com a moda. E o adulto é que tem que ser responsável. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz lá que é dever do Estado, certo? Da família e da sociedade, da comunidade, da sociedade civil, a segurança e a garantia de direitos básicos dessa criança. Então não dá... Oi? Ventilador? A minha assessora tá vindo pra cá, que é a minha mãe. Eu ia dizer que o ventilador tá chiando. Tirei aqui. Então, é direito dessa criança e é dever da comunidade fazer isso. E como é que faz isso? A gente faz isso observando e não silenciando. Esse é um crime. O crime sexual à criança, a exploração sexual, é um crime tão hediondo que faz com que as pessoas pensem que não vai dar conta delas. É tipo aquela conversa de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas não é. É nossa responsabilidade. Tá lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente não pode silenciar. Eu vi, gente, tem um númerozinho, Disque 100. Faz a denúncia, é anônima. E aí o Conselho Tutelar vai tomar parte, a DESECA, né, que é a Delegacia Especializada. Todo mundo, o nosso direito não é tão... Não é o direito, né? O direito é lindo. A teoria é linda. Mas o nosso sistema de justiça não é tão eficiente. Mas aquela criança precisa sair daquele meio. Aquela criança precisa se distanciar do ambiente que a adoeceu para que ela possa pensar em ressignificar aquela dor, né? Então, abuso é isso, exploração sexual é quando eu faço disso, né, tem um fim mercadológico, né, o corpo da criança como objeto sexual. Seja para produzir pornografia e vender as imagens, o que for, né? Então, deixando claro esse entendimento aí pra nós, né? Uma das perguntas que foi feita aqui foi sobre os sinais, eu vou já falar sobre isso, então eu vou pular essa pergunta, tá bom? E a outra foi da Glauce. Ela perguntou com relação ao papel da família. Como é que a família... Ainda tá fazendo? Vou desligar. Como é que a família pode acalentar? Como é que a família pode cuidar? Como é que a família pode intervir, né? É muito tenso, é muito tênue a linha. As coisas que a gente precisa ser claro para essa criança é que isso não é responsabilidade dela. Ela não tem culpa disso, porque o abusador, ele cria um cenário tão fantástico, onde ele diz pra criança que a culpa é dela, onde ele diz que se ela disser pra alguém, ele vai matar a família dela, ou ele simplesmente dá presentes, faz ela se sentir especial. Gente, tem casos de crianças que começam a ser abusar das crianças, chegam na adolescência e são... Pronto, eu desliguei o ventilador. Vou ficar aqui cozinhando no banho-maria, mas não tem problema não. De crianças que chegam na adolescência e acabam se apaixonando pelo abusador, que é a síndrome de Estocolmo, né? Que o cara fica sequestrado, aí o cara bate, vai lá, leva um copo com água, a pessoa se apaixona porque acha que dele é maravilhoso. Então acontece isso, o adolescente se apaixona pelo abusador. E aí a confusão fica ainda maior, porque a adolescente, ela acha que a responsabilidade é dela. É dela.
Ela tá apaixonada, ela, em alguns momentos, como o corpo é sexualizado, ela sente o prazer, então ela acha que a culpa é dela, porque ela sabe que aquilo não convém, mas ela não tem o discernimento, uma criança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, de, sei lá, não tem, gente. Então, assim, é nosso papel como família abraçar, perguntar. A minha família fez isso comigo. Cuidou de mim, me amou, me livrou daquela situação. E eu nunca admiti, eu vim admitir depois de adulta, né? Entendendo e tal, porque eu achava que a culpa era minha também. Então, assim, eu digo assim, meus pais salvaram a minha vida. E eu nunca admiti pra eles, mas eles desconfiaram e eles, ó, eles salvaram a minha vida. E eu fui profundamente amada, porque eu desenvolvi uma rebeldia muito grande, uma aversão ao amor, porque eu não confiava no afeto, né? E isso é muito característico. Esse é um dos sinais para quem perguntou, né? Para Rafa. A criança, ela não consegue criar laços e vínculos porque simplesmente a conexão amorosa dela, de afeto, se quebrou, se partiu. Então, a gente precisa ter paciência, porque às vezes se você vai, a gente tem um Lar Davis aqui, tem vários outros lugares que acolhem essas crianças, e aí, gente, as crianças, elas acham que não valem nada. Absolutamente nada. E não importa saber. Não importa, eu sempre digo assim, a mente e o coração, eles têm um tempo de cicatrização diferente. Eu posso até entender o valor, mas até sentir demora muito tempo. Então, assim, como família, nós precisamos amar, acolher. Nunca use o se numa abordagem. Olha, se fulano fez alguma coisa com você. Não, se não. Se não, porque a criança já fica assim, se eu disser, entende? Diga assim, filha, eu estou desconfiando que fulano fez isso com você. Eu quero que você saiba e tal, né? Eu vou já falar sobre a prevenção e a gente vai entender melhor sobre isso, tá certo? Até agora tudo bem, né? As perguntas aí eu acho que respondi, a outra eu vou falar daqui a pouco. Com relação a estatísticas, né? Eu separei alguns dados pra gente. Pra vocês terem uma ideia. Sim. 3 crianças ou adolescentes, né? São abusadas sexualmente. 3 crianças a cada hora. Eu vou fazer uma comparação que eu ouvi num vídeo essa semana. Rapaz, eu vou te dizer, se a gente pegasse um avião e a cada hora em um avião morressem 3 pessoas, a gente não pegaria avião, a gente não usaria esse meio de transporte. Cara, são 3 vidas destruídas por hora no Brasil. 3 vidas perdidas. Porque essas pessoas feridas ferem. Existe uma grande possibilidade de meninos abusados se tornarem abusadores. E meninas também, mas é mais comum para os homens. Então, assim, são vidas destruídas. Então, nós precisamos, no mínimo de desconfiança possível, fazer alguma coisa, né? Em 2018, o Brasil, foram 32.082 denúncias de abuso e assédio sexual de crianças. Dessas, 42% desse número foram crianças de 0 a 9 anos de idade. Crianças. E o restante foi, né, 58% de 11 a 18 anos. A grande maioria é menina, mas 14% é de meninos. E pasmem, não significa 10% dos casos que acontecem de verdade. Se eu tenho 32 mil denúncias, isso daqui não chega a 10% do que de fato acontece. É terrível. Quando eu abro a minha história, pelo menos metade das pessoas que estão ao meu redor, eu também passei por isso. É algo terrível, porque é algo que se vai guardando por anos dentro de um lixo e ele vai criando bicho e criando mosca e criando só Deus sabe o que mais. E quando destampa já tá um negócio fora do sério. São feridas que nunca foram tratadas. Por quê? Porque não dá pra falar. Porque a culpa é minha? Porque é a vergonha? Porque é o medo? Então, assim,
É um dado estarrecedor. E é pior ainda, porque quando a gente diz assim, 14% de meninos. Então, menino não é muito abusado, não. Não. Esse é ainda pior, porque os meninos não conseguem admitir. E em alguns casos, o discurso que a gente tem, que dizem assim, né? O discurso machista machuca as mulheres, mas machuca os homens também. Porque o menino, o que acontece? O menino que é abusado, por exemplo, de 14 anos abusado pela professora, um exemplo, né? Ou por uma mulher mais velha, ele é o garanhão. Não, ele é uma criança abusada sexualmente. Olha só, né? Então, é tão distorcido o valor da nossa sociedade que a criança do sexo masculino, o adolescente do sexo masculino, não vai ter coragem. Esse aqui não tem coragem mesmo de dizer que alguém pegou ele e estuprou, que outro homem pegou ele e tocou nele. Não tem condição. E eu já ia falar isso, Amanda. Mais de 70% dos casos acontecem dentro de casa, no ambiente familiar cotidiano. Por isso que a lei foi alterada e por isso que existem os canais de denúncia anônima, porque às vezes a criança não tem nem a quem recorrer, acha que aquela realidade dela é normal. Gente, eu já ouvi casos estarrecedores de pai dizendo, eu vou fazer aqui porque você vai ter que aprender. Né? Eu tô fazendo um bem pra você. Oi? Aquele que deveria cuidar tá fazendo tudo errado e tá dizendo que é bonitinho? Não é assim não, né? Então, nós, como sociedade civil, eu relembro, Estatuto da Criança e Adolescente é dever da sociedade, da comunidade. É nosso, é meu e é seu, né? Então, e tem uma outra coisa. Hoje mais perigoso da casa. Porque hoje é perigoso. Cuidado com que as crianças que estão ao seu lado estão assistindo. Porque pisca uma luzinha lá e a criança, abre. Aí ela fica viciada em pornografia. Aí automaticamente, porque ela não sabe que ela não entende que ela tem uma sexualidade. Aí o que acontece? A criança fica excitada. E aí ele vai descobrindo os caminhos e vai... Foi-se. A inocência foi. Então, cuidado, porque hoje o mundo digital é mais lotado do que uma praça pública em evento de festejo, por exemplo. Quem conhece aí a tradição católica sabe que os festejos é gente que nem presta. Ou então uma manifestação. Pronto. A praça digital hoje é um lugar mais perigoso, onde há assédio, onde há... Porque isso também é uma violência sexual. Lembra, violência sexual diz respeito a qualquer ato ou com toque ou não, onde a pessoa tem acesso sem o seu consentimento. Como é que uma criança vai consentir? Ela nem sabe que diabo é aquilo ali, né? Há algo que não deveria ter. Verdade, viu, Rafa? E o cearense, menino, é ainda pior. Não pode chorar, né? Esse contexto do cabra macho, né? Infelizmente, a gente tem esse entendimento mesmo. Quais os sinais, né? Foi uma das perguntas que foi feita. A gente tem indicadores físicos, certo? Como nem sempre a agressão é pancada. Nem sempre a agressão é o estupro. Às vezes a agressão é só... Por exemplo, a criança tem alguma reação alérgica nas regiões sexuais, né, nas suas partes íntimas, porque às vezes é só o toque, né? Às vezes não é um estupro consumado. E infelizmente, gente, quando o abuso acontece, ele é feito de uma forma para mascarar. Muitas vezes é feito obriga a criança a fazer sexo oral, então às vezes a criança tem problemas na boca, né? Então, esses traços físicos é muito importante, mas o que dá mais na telha é o emocional, são os indicadores psicológicos, né? A menina, os dois começam a se retrair, ficar envergonhados, assustados, caiu alguma coisa, parece que foi o terremoto, né?
que é muito parecido com o transtorno pós-traumático, estresse pós-traumático de um militar que voltou do exército, né? Da guerra. Então é muito semelhante. A hipervigilância fica, pesadelos, fazer xixi na cama, a criança fica com medo, ela chora do nada. Não, hoje não é mais automutilação, é autoagressão, né? A criança ou o adolescente, ele sente tanta raiva, nojo, um monte de coisa misturada de si mesma, que ela se mutila, né, pra se punir ou pra amenizar essa dor, né, e muitos dos nossos adolescentes estão fazendo isso hoje em dia, né, não necessariamente por abuso, mas muitas vezes por uma questão de baixa autoestima e de sentimento de indignidade mesmo, né, como uma forma de se agredir, de se punir. O que a gente precisa entender, existe um medo, né? Ou ela tem medo do que a pessoa possa fazer com ela ou com a família, ou do que aquilo vai gerar, né? Às vezes a criança pensa que vai ser presa. Porque imagina, gente, a criança, ela vive num mundo totalmente alternativo ao nosso. Ela não vive num mundo real como a gente. Ela não tem o entendimento e o discernimento que um adulto tem. Então, quando algo do tipo acontece, meu Deus, ela pensa que quem vai ser presa é ela. Então, ela não vai falar. A vergonha e a culpa vêm porque muitas vezes essa criança sente prazer. Por quê? A criança tá lá, a pessoa toca os órgãos dela e ela sente prazer. É natural. Deus nos criou como seres sexuados. Nós temos sexo, nós temos desejo, nós temos prazer. Então, a criança, ela tem involuntariamente, quem dá banho aí, a menina nem tanto porque o órgão é interno, mas o do menino, você dá banho no menino e passar a mão lá pra lavar a pintinha dele, né, o pintinho dele, fica durinho. Aí a criança tem uma fase do desenvolvimento dela que ela começa a se tocar e de repente tá com a mão enfiada na calcinha ou na cueca. Aí o adulto, né, que é uma pessoa adoecida, claro, passa e vê, aí pensa aí, o cearense de tá viçando. Olha o menino, eu vou lá ajudar, né? Então aproveita aquela oportunidade e isso gera na criança a culpa, a vergonha, o medo, aquele trio demoníaco, que a criança carrega enquanto ela puder, fora as marcas que isso traz, porque desenvolve também uma compulsão sexual, né? Ou uma aversão ao sexo que tá lhe afetando. Então, muitas pessoas que desenvolvem uma tendência, eu não estou dizendo que é o caso de todos, mas que desenvolvem uma tendência homoafetiva, às vezes, subconscientemente, inconscientemente, na questão da sexualidade do outro sexo. Por quê? Porque aquilo dali violou, foi nojento, foi desumano, quebrou aquela criança, né? Então, por exemplo, eu desenvolvi um desapego da aparência. Então, eu me vestia que nem um menino, não tava nem aí, né? Então, nunca cuidei da minha aparência, nunca me importei. Então, assim, é muito importante que essas crianças recebam a ajuda necessária. É muito importante que a gente perceba e faça alguma coisa. Porque quanto mais rápido for a intervenção, maior possibilidade de restituição. Tem muito da fala da Cláudia na semana passada, quando ela falou que a gente não supera o sofrimento. A gente ressignifica. Então, esse é o intuito de fazer essa live, não é falar sobre desgraça, é falar assim, vamos lutar para que essa desgraça não aconteça e vamos fazer o que é possível para ajudar as pessoas que já passaram por isso a ressignificar, porque o leite já foi derramado e não tem muita coisa que se possa fazer agora. Agora é reconstruir as ruínas que sobraram. E a gente pode ajudar sim. E falar sobre ajuda sim. Porque muitas vítimas acham que a culpa é delas. Muitas vítimas acham que às vezes a própria sexualização, o vício em masturbação, o vício em pornografia, a homoafetividade, conflitos de identidade, isso muitas vezes é fruto de
abuso sexual, abuso emocional, algum tipo de abuso. Então, é preciso que a gente cuide das nossas crianças. Elas são nossas. Elas não são do pai e da mãe. É nosso, né? Então, assim, algumas, né, chegam na... Gente, imagina o conflito, né? Porque às vezes a criança tem uma ideação suicida. E essas crianças têm muito o discurso do... Eu não me encaixo nessa família. Aqui, um é santinho, isso aqui é bonitinho, isso aqui... Eu não me encaixo. Então, desenvolve uma rebeldia. Minha vida não vale nada, eu não valho nada. Gente, uma pessoa, uma criança, uma adolescente, né? Dizer assim, eu não valho nada, a minha vida não vale nada. Gente, valeu o sacrifício de Jesus na cruz. Como que não vale nada? Vale sim, né? Então, a gente precisa... eu ouvi uma comparação muito legal que é a de uma corda arrebentando, né? A corda tá arrebentando, mas ainda tem um fio que segura. A gente tem que pegar aquele fio que segura. É a esperança, é a vontade de sair de onde tá, é fazer alguma coisa com isso, enfim, né? A gente precisa usar aquilo que a criança dá pra gente como opção, né? A criança ou o adolescente. Então, é isso. E uma outra coisa que é muito legal da gente prestar atenção é ficar atento aos Ds, que o pessoal chama desespero, desamparo, desapego, desprezo, né? E a gente precisa olhar, porque quando as crianças emitem esses sinais, tem alguma coisa errada aí, né? Porque não é da natureza da criança. Jesus diz, deixa vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus colocou neles uma referência do padrão celestial. Então não é das crianças, elas nascem um caderninho em branco. Nós escrevemos a história, né? E nós deixamos essas marcas, nós precisamos cuidar dessas marcas que nós deixamos, né? Então, assim, eu vou dar uma pausazinha aqui para dar uma olhada se tem alguma pergunta. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre isso, né? Sobre o que a gente falou até agora. Sim, adultos adictos também, né? Muitos desenvolvem a compulsão por álcool, a compulsão por drogas ou qualquer outro tipo de compulsão como uma forma de fugir, né? Porque as compulsões, elas desenvolvem na pessoa um sentimento de prazer, de anestesia. Então, muitas desenvolvem uma compulsão sexual. Muitas mulheres, é muito comum, tanto nos homens como nas mulheres, desenvolver a compulsão sexual, né? Que é a dependência de amor e sexo. E aí, manipulam, jogam, controlam, mas não conseguem criar uma conexão íntima, uma conexão, se mostrar, se abrir. Porque em algum momento essa ponte foi quebrada, foi destruída, né? Mais uma vez, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, podem ir colocando. Eu vi aqui que eu já dei uma comentada em tudo. Em tudo que apareceu até agora, né? E como é que a gente pode prevenir? Né? O que faz, né, em casos como esse? Assim, né? Gleice, como que eu vou falar sobre isso com meu filho, com a minha filha? A criança tem 1 ano de idade. Acreditem. Vocês viram as estatísticas? Eu vou voltar aqui a minha colinha. 42% dos casos registrados, que quer dizer que não correspondem a 10% do que de fato acontece. 42% do que é registrado é com crianças de 0 a 9 anos. É com crianças que não sabem o que está acontecendo. Você pensa que uma criança de 4 anos não sabe? Ela sabe. Gente, as pessoas são criativas para fazer o bem e são criativas para fazer o mal. Então, criam histórias de colocar o carrinho na garagem, de chupar picolé. Assim, eu não tô inventando não, tá, gente? Eu não tô inventando. E pra vocês terem uma ideia, a gente pensa assim, essas 32 mil pessoas, é Brasil e Fortaleza. 2019, até agosto de 2019, nós tivemos em denúncia aqui, pelo Disque 100, 535 denúncias, metade do ano passado, certo?
Aí você imagina o que não é noticiado, o que nós não temos acesso e fora o restante do ano, né? Esses são dados que a gente recebeu do pessoal da Rede Aquarela, que é quem trabalha com essa parte aqui na Prefeitura de Fortaleza, né? Então, como que eu posso fazer para que isso não aconteça? Como é que a gente pode cuidar, né? O maior problema é que a sociedade sempre culpa a vítima. Eu não diria que a sociedade culpa a vítima, né? Existem pessoas que não conseguem compreender vamos dizer assim, é porque existe uma cultura tão entranhada, né, que a culpa é da vítima porque ela tava ali, ela mexeu, ela foi lá e cutucou. Mas, gente, vamos lá. Tu tem um filho, tu tem uma criança, ou tu viu uma criança colocando o dedo na tomada. A criança não é meu filho, mas eu vou lá e vou dizer, minha filha, não, aqui é perigoso. Eu não quero saber quem é a mãe. Eu tô nem aí. O menino tá enfiando o dedo na tomada, eu vou me fazer de doida? Eu não, eu sou adulta, ele é uma criança. Então, muita gente não consegue fazer essa comparação, né? Se tem alguém tocando a criança, ela pode... Gente, a criança pode vir pelada aqui na minha frente. Ei, olha eu aqui, ó. Ei, eu sou adulta. Nós é que temos que dizer, não, filha, cobre isso aí. Né? A vítima já se culpa, né? Ela já se culpa o suficiente. E quando você for receber alguém, gente, a criança muitas vezes fala e as pessoas não acreditam. Ah, você era muito pequena, você não vai lembrar. Oi? Hein? E quando a criança desmente, porque foi confrontada, que ela tá com medo, pega o abusador, pega a criança, aí ele fez isso com você, a criança morrendo de medo? Não! Aí depois ela vai admitir, você mentiu. Então você tá mentindo de novo. Então assim, tem toda uma construção que não é tão simples, não é preto ou branco. Eu ouvi hoje da minha psicóloga linda, não é preto ou branco. Entre o preto e o branco existem muitos tons de cinza, né? Pra mais de 50. Então, assim, é muito complexo. Não dá pra gente tentar, sabe? Encaixar nas nossas caixinhas. Deixa eu ver aqui. Acredito que ele quis dizer que não... Sim, com certeza. Eu tô falando assim, não é uma regra, né? Mas existe. Gente, tem gente para tudo nesta vida. E quando o abusador é confrontado, nega e fica por isso mesmo. Pois então... Especialmente em casos de... Porque a criança é muito pequena, aí eles usam essa desculpa. Ah, você não vai lembrar. Não, como é que você lembra? Você era tão pequeno. Meu irmão lembra de coisa quando ele tinha 2 anos de idade, minha gente. Entendeu? E o pior é quando... E tem casos que eles fazem joguinho emocional. Você tá sonhando. Fazendo e dizendo, você tá sonhando, viu? Isso aqui não tá acontecendo, não. Isso aqui é sonho. Gente, pra uma mente que ainda tá em formação, misericórdia, né? Então, assim, a criança fez uma denúncia, cara, por via das dúvidas, não arrisca, né? A criança pode ser mentirosa o que for, mas isso é muito sério. Cria um ambiente de segurança com a criança que ela vai te dizer a verdade, né? E uma coisa importante, a Ana Nery colocou aí, as crianças precisam ouvir dos seus pais, a educação sexual tem que começar cedo. E, gente, hoje existem livrinhos, as cores mais fofas, explicando para as crianças de bebê o que é o pipi, o que são os membros, os órgãozinhos delas, quem pode pegar, quem não pode. E assim, tão fofo. Tem vídeos, tem canais no YouTube que contam as histórias, né? Mas são livrinhos, você pode adquirir. Eu até peguei 2 que eu assisti a contação de histórias de um canal que era muito legal. Fafá Conta Histórias, o nome do canal no YouTube. E ela conta a história dos livros. 2 livros que eu acho lindinhos. Pipo e Fifi. Esse, ele é pra bebê mesmo, começando a explicar pra criança o que é o órgãozinho dela, que existe a diferença, que a menininha tem um, o menininho tem outro, peitinho, vai explicar tudo. E é pra bebê mesmo. O Pipo e a Fifi são 2 bebês, a cor mais fofa, dá vontade de entrar no livro e apertar. Se você tem curiosidade, eu vou pedir pra Fabinha pra gente colocar aqui a indicação dos livros, mas você acha no YouTube vídeos contando, a contação de história. E um maiorzinho é Não Me Toca Seu Boboca. Gente, é a coisa mais fofa, o livro.
né? A história de uma coelhinha e tal, e aí a Ritoca, eu acho, não lembro o nome dela agora. Mas é algo mais fofa, você pode ler com a criança e explicar pra ela. E vai ter momentos que a criança vai perguntar, sabe o que é importante? Não mentir. Conta a verdade, porque a criança ela não tem dimensão da sexualidade como a gente tem. Por exemplo, minha sobrinha perguntou pra minha cunhada e pro meu irmão como é que ela nasceu. Aí, se você perguntar pra ela, ela tem 6 anos, ela diz, eu nasci pelo pipiu. Só que ela não tem a dimensão do que é sair um neném pelo pipiu da mãe dela, né? Mas ela sabe, tá certo. Então ela entende, ela não entende como é o procedimento, mas ela sabe. É a cegonha? Ah, me poupe, gente, a cegonha... É muito melhor a história da sementinha. Deus deu a sementinha pro papai, o papai colocou dentro da mamãe. Você não precisa entrar em detalhes, né? Filha, você tem... E falar. E é muito engraçado que ela fala assim. A gente sempre fala com ela. Eu sempre falo que eu sou a doida, né? Pessoa traumatizada não quer que ninguém sofra isso, né? Então, se você perguntar pra ela... se alguém te abraçar e fizer isso aqui... Eu piso no pé, saio correndo, grito e vou chamar a minha mãe. Quem é que vai? Quem é que não vai? Dar banho. Tem uma idade que a criança já pode tomar banho sozinha. Você faz só a supervisão. Meu amor, lave seu pipiu, sei lá como é que chama, né? Lave o bumbum, lave o sovaco. Vai ajudando e vai só observando. A Hariderna rindo, ó. A culpa é dela. É uma inspiração pra mim, né? E ela sabe disso, ela entende isso. Ela não entende a dimensão da coisa, mas ela precisa saber que ela pode dizer, não me toca, seu baboca. Né, Ana Néria? Ela disse que viu com a filha dela. É lindo, tem um vídeo no YouTube. Você pode... Inclusive, ela pede pra chamar um adulto que você confia pra assistir com você. Então, não existe desculpa pra você não abrir um ambiente de confiança. Seu filho chegar da escola, seu sobrinho, seu primo, sei lá. Conversa com essa criança, cria uma conexão com ela, porque se tiver alguma coisa, ela vai falar. A criança fala. Né? Ai, foi legal, não sei o que. Não, mas eu fui pro banheiro com um tio. Oi? Né? Então, se você perguntar, se você criar esse ambiente, elas vão conversar. São 2 livros, Pipo e Fifi, aí tem a contação de história, e Não Me Toca, Seu Boboca, certo? São 2 livros e tem uns videozinhos no YouTube. A gente vai postar aqui depois, tá certo? Os links pra vocês. Então, assim, conversem sobre o assunto, é muito importante, gente. O silêncio é a pior coisa nesses quesitos. Não dá pra gente fazer de conta que isso não é real, certo? Porque não vai fazer com que não seja real. Sim, boa, Lara. Boa, a Lara falou aqui de um excelente exemplo. Às vezes a criança não fala, mas ela desenha, ela destrói a boneca, porque ela quer que a boneca pareça com como ela acha que ela é. Então, eu já vi um caso que a criança desenhou um boneco de massinha com um pênis enorme. Gente, que aquela criança quer dizer com aquilo? Entende? Então, observe os desenhos, como é que ela se desenha. Peça pra criança desenhar como foi o dia dela, porque às vezes ela não fala, mas ela mostra com os outros sinais. Então, observe. Peça, ouça o seu filho, ouça a criança que está do seu lado. For uma criança, uma conexão que você tem, conversa com ela. A criança precisa ser ouvida. Às vezes a gente negligencia a criança, mas se metade da nossa vida a gente tivesse o olhar de uma criança, a gente via muitas coisas que a gente não costuma ver, mesmo vendo todo dia, né? Então, e sobre o abusador? Né? Vou correr aqui que o nosso tempo vai já acabar. Sobre o abusador, como eu falei, né? Alguém comentou aí que mais de 70% dos casos são alguém dentro da família. Então, às vezes é o pai, às vezes é o padrasto, às vezes é o tio, primo, avô, é alguém de confiança. Então, muitas vezes a criança fala e a mãe não quer nem acreditar como que a pessoa foi capaz de fazer isso. E quando depende financeiramente da pessoa, né? Vai fazer o quê? E quando também é agredida, muitas vezes.
Muito triste. Então, assim, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter coragem, gente, porque se a gente não der a cara a tapa, alguém vai pagar o preço, a conta vai chegar e aí chega com juros. É mais caro e é mais doloroso, né? Exatamente, Ariderna. Nesse tempo de quarentena o risco é ainda maior, porque tá todo mundo à flor da pele. Mas uma coisa que a gente precisa entender sobre o abusador também é que é alguém que precisa de ajuda. Né? Que também não é alguém que vai chegar numa roda de grupo de apoio do CR, por exemplo, e falar prontamente, olha, eu sou uma pessoa que luta com a vontade de pegar criança. Eu tenho compulsão sexual por criança. Porque isso é tão monstruoso, né? Que a gente cria um estigma em cima do agressor também. Mas é alguém tão ferido e tão doente que sofre de uma compulsão tão obsessiva que acaba pegando crianças e fazendo isso. Então a gente precisa compreender que o mesmo poder superior, Jesus, que é capaz de restituir, de restaurar, de ajudar uma vítima a ressignificar, é o mesmo que é capaz e é poderoso para ajudar um agressor a se restaurar também. Então, a gente precisa, como discípulos de Jesus, como alguém que também foi ferido e foi amado, e acreditar. Eu acredito na restauração, né? Eu não acredito na restauração. Assim, eu acredito na restauração, eu acredito que qualquer pessoa pode ser restaurada desde que esteja disposto a pagar o preço, porque é doloroso, né? Mas existe uma diferença também entre o perdão e a prudência, porque em casos como esse, por exemplo, eu perdoei, mas eu não quero nenhum contato, porque a pessoa não entende que cometeu um crime, ela não entende que foi errado. Ela acha que tá tudo lindo e maravilhoso. Então, nesses casos, eu não tenho ódio, eu oro para que Deus restaure, eu oro para que Deus cuide, para que Deus abra os olhos, que a pessoa peça ajuda, porque isso deve ser um inferno viver algo desse tipo. Porque a pessoa, no fundo, sabe que o que ela tá fazendo é absurdamente terrível. Então, assim, imagina viver uma cadeia dessa, gente. Misericórdia. Então, assim, mas eu entendo que eu existo, que eu tenho as minhas demandas e eu preciso ser prudente. A Bíblia fala, eu preciso ser prudente, manso como a pomba e astuto como a serpente. Eu preciso ser prudente, né? Então, tá perdoado, vai em nome de Jesus, mas na minha caminhada não tem lugar pra você. Mas está perdoado, não existe nenhum vínculo de ódio, de ressentimento, de mágoa, de nada, em nome de Jesus. Né? Eu estou vivendo aquilo que eu preciso viver e ressignificando o que eu posso ressignificar e vivendo o melhor. Mas o que o outro vai fazer aí é projeto de Deus para a vida dele. Eu só posso orar e interceder, né? E a vítima, né? Eu gosto sempre de usar um exemplo de restauração de obras de arte, né? Eu acho que o nosso processo de restauração, ele é muito, muito parecido com isso. Imagina a Capela Sistina, ela passou por uma restauração, né? E é uma obra de muitos anos, da época do Renascimento. E aí, quando a gente pega, por exemplo, se você colocar no Google, eu vou até ver se eu consigo salvar as imagens e postar aqui nos stories depois, se vocês quiserem assistir. Dar uma olhada. A Capela Sistina, ela tava bem apagadinha, a pintura, né? Do Michelangelo, bem apagadinha e tal, quando foi restaurada. Aí começou o trabalho de restauração. Aí ela ficou tão enegrecida, a imagem ficou escura, parecia bem manchada e tal, durante a restauração. Mas depois de restaurada, ela ficou linda. Muito viva as cores, a imagem ficou muito mais visível, legível. Então, assim, eu entendo que o nosso processo de restauração é assim: nós estamos apagados, envelhecidos, destruídos, quebrados, e o processo de limpeza, de restauração e de reparo não é um processo simples, não é um processo muitas vezes bonito, muito menos fácil, mas a glória que está por vir é muito melhor do que os nossos sofrimentos momentâneos e passageiros. Então, assim, olhar para a obra feita depois do sofrimento, olhar para o ressignificado, é dizer assim: combati o bom combate, guardei a fé,
e terminei a carreira, né? Não é nessa ordem não, mas é mais ou menos isso. Então, assim, é olhar pra trás e dizer assim, poxa, olha o quanto eu já caminhei. Eita, eu tenho muito pra caminhar, mas olha de onde eu saí, olha o quanto Deus me sustentou até aqui, e aí Ele é capaz de nos sustentar até o fim, né? Então, que a gente possa, de fato, exercer essa graça, essa misericórdia com a gente. E muito do que a vítima precisa muitas vezes, ela precisa olhar pra si, pra aquela menina, porque ela culpa aquela menina, é dizer eu te perdoo por aquilo que você acha que você fez, né? É o que a gente chama de reparação simbólica no Celebrando Restauração, né? É olhar pro espelho muitas vezes, olhar pra uma foto daquela menininha e dizer assim, olha, eu te culpei por muitos anos, mas agora eu tô te perdoando em nome de Jesus. E aí, gente, é um processo muito lindo que Deus é capaz de fazer. Ele é capaz de reconstruir ruínas e fazer delas um templo maravilhoso, né? Então, assim, que a gente possa levar esperança, que a gente possa falar, que a gente possa conversar sobre esse assunto. Não dá pra gente silenciar. E esse mês é o mês que a gente pode, bombar o Maio Laranja. Segunda-feira foi o Dia Nacional. Geralmente é feita uma caminhada, mas por conta da quarentena não foi feito. Mas a mobilização na internet eu tenho visto, tá tão linda, que assim, gente, a gente precisa falar sobre isso. Eu tenho tentado evitar esse assunto por conta das minhas últimas demandas, né? Acho que eu compartilhei em algumas lives aqui que eu tenho passado por um processo, um tratamento para ansiedade, né? E uma das coisas que eu aprendi é que às vezes, e é uma coisa que acontece muito com as vítimas, e quando a gente vai conversar tem que tomar cuidado, é para não revitimizar. Porque às vezes fazer a criança contar detalhes, ou o adulto pós, né, maturação, é fazê-lo se revitimizar, é reviver aquilo. Então eu passei por um processo recente, né, onde meio que eu fui revitimizada, e isso gerou em mim algumas demandas, e eu tenho tentado evitar, mas eu falei, gente, essa é uma causa que eu milito, eu preciso falar, eu preciso conversar, porque isso salva vidas. A minha vida foi salva porque a minha família não silenciou, a minha família não fez vistas grossas, eu fui salva, a minha vida foi salva. Então, assim, converse com as crianças que você tem acesso, explique, crie um relacionamento de confiança, porque com certeza absoluta essa criança vai correr. E uma das conversas não existe, tem um videozinho muito lindo, né, que é ai meu Deus, como que é o nome do vídeo? É uma musiquinha falando que não tem segredo pra mamãe e pro papai, você tem que contar, corra, se alguém disser pra você, guarde um segredo, não tem segredo para as pessoas que eu confio. Se é um professor, se é uma professora, se é a minha mãe, se é uma amiga, eu vou falar pra um adulto, não existe isso, né? Então, que Deus possa abençoar, o nosso tempo tá acabando, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a nossa live. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelos comentários, pelas perguntas. Eu espero que tenha abençoado a vida de vocês. Eu fui muito abençoada com esse tempo. E a minha oração é para que a gente possa, de fato, fazer a diferença, né, nesse mundo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar e uma boa noite. Beijo, gente!